E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um bloco deste sábado, onde nós iremos abordar temas muito importantes e muito interessantes, nos quais nós iremos aprender muitas coisas relacionadas ao ensino de ciências, bem como os conteúdos que serão ministrados dentro da sala de aula, como vocês estiverem executando a sua profissão. Então os temas que nós iremos abordar hoje serão ciência na compreensão de mundo e suas transformações, o ensino e aprendizagem de ciências naturais e concepções atuais, e os conteúdos de ciências naturais e suas aplicações na educação infantil e nos anos iniciais das séries do ensino fundamental. Hoje, vocês poderão ter a oportunidade de entender e compreender como se dá o processo de ensino-aprendizagem na prática, como vocês devem se portar dentro de sala de aula e quais os assuntos poderão ser trabalhados dentro da sua área com seus alunos, tá? Onde vocês poderão fazer com que eles entendam que a ciência é tão importante quanto outras matérias. Então, no decorrer da aula, a gente vai aprender algumas concepções interessantes que serão levadas aí para o currículo profissional de cada um de vocês. Continuando nossa aula, vamos iniciar de verdade nossa aula. Nesse próximo slide, eu gostaria que vocês atentassem primeiramente a essa frase, bem interessante, na verdade um pensamento bem interessante, onde nós poderemos discuti-la, né, após esse vídeo, no nosso chat e no nosso fórum. Vamos lá. Então, esse pensamento, que é de Albert Einstein, diz o seguinte: existe uma coisa que uma longa existência me ensinou. Toda a nossa ciência, comparada à realidade, é primitiva e inocente. É, portanto, o que temos de mais valioso. Albert Einstein dizia isso. Se você observar, nós estamos falando, voltando a falar novamente de empirismo, que será um dos pontos interessantes da nossa aula de hoje. Pessoal, toda ciência, todo conhecimento científico é importante. E como a ciência promoveu transformações no nosso mundo? Como a ciência poderia interferir no meio educacional, bem como nas outras áreas de conhecimento? Nós sabemos que a ciência é uma disciplina tão importante quanto as outras. E é essencial que o estudante, que o seu aluno compreenda que é necessário estudar ciências. Que não pode se tornar algo enfadonho, chato, na mesmice, apenas baseado em teorias, apenas baseados em conceitos, nos quais, para muitos alunos, isso não tem fundamento nenhum. Pelo contrário, Albert Einstein diz que todo conhecimento prévio ele é válido e é o que temos de mais valioso, que é o conhecimento que você carrega desde os seus tempos iniciais de escola, ok? Então, esse pensamento ele nos leva a pontos principais e a primordiais, né? E será o início aqui do nosso tema, que tem como título a ciência na compreensão de mundo e suas transformações. Agora eu pergunto para você, de que forma a ciência tem transformado a sua vida? De que forma a ciência tem trabalhado quando você estava lá nas séries iniciais? Quais experiências você tem para contar com relação às aulas de ciência que você teve no ensino fundamental? Existem muitas metodologias didáticas que os professores abordam para trabalhar a ciência de um jeito muito diferente. Antigamente não havia tantas possibilidades assim, até mesmo porque alguns professores eles não procuravam se adequar a essas questões científicas. Para eles era só o que o livro dizia e pronto, né? Mas, como nós estamos nos adequando, como vocês, futuros pedagogos e pedagogistas, estão se adequando, nesse quadro, vocês poderão observar a gama, o leque de possibilidades de se ensinar ciências para os alunos, para que eles não cheguem para você e digam que a sua aula está chata. Ok? Mas, inicialmente, nós precisamos entender qual seria o objetivo de transformação da ciência na educação. Na telinha de vocês, mostra aí um ponto bem interessante no qual nós iremos avaliar agora. E diz o seguinte: a ciência é um esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano e como o universo funciona. Nós vimos várias definições de ciência nas últimas aulas. Nós observamos como ela é importante e como ela pode ser empregada na nossa sala de aula, bem como ensinada para os nossos alunos. Só que a ciência, ela nos leva a conhecimentos nos quais a gente nem imaginava, nos leva a entender fenômenos nos quais a gente nem sabia que acontecia. Porém, esses conhecimentos, essas transformações, elas tiveram origem a partir das perguntas, das indagações, das hipóteses que seriam levantadas. Ok? Nessas concepções
nessas concepções e transformações do mundo, existe esse ponto interessante que esse conceito, que essa definição aponta, que diz que a investigação ou estudo racionais, né, do universo, eles são diferenciados. A descoberta de algumas conquistas. Nesse caso, essas conquistas elas foram compulsoriamente atreladas e restritas à realidade universal, né? Ou seja, existiam determinados fenômenos que eram justamente restritas ali. Muitas pessoas não poderiam ter acesso a esses conceitos. Muitas pessoas não iriam realmente entender por que tal fenômeno acontecia. E os cientistas, o trabalho deles era mostrar para esses indivíduos que é possível e que é importante que todo ser humano conheça os fenômenos naturais para entender até mesmo como se portar diante da sociedade. Continuando o ponto, diz o seguinte: tal estudo ou investigação é metódico, né, e compulsoriamente realizado de acordo com os métodos científicos em um processo de avaliar o conhecimento empírico. Então, hoje nós iremos ver a fundo o que o empirismo faz em relação à transformação da ciência no universo. Nós sabemos que existem inúmeras teorias e inúmeros experimentos que comprovam determinados fenômenos. Só que, para muitos, esses experimentos foram coisas apenas da ciência, que os cientistas criaram para explicar coisas que muitas vezes não existem. Porém, não é assim que funciona. Existem, é claro, fenômenos naturais que acontecem, que nós sabemos que são verdadeiros. E quanto ao empirismo? E quanto aos conhecimentos empíricos? E quanto às teorias que nós conhecemos, né, desde a nossa geração passada, desde a nossa descendência? E quanto ao conhecimento que nos ensinaram? O que se faz com ele? Será que tem teorias baseadas em testes científicos ou até mesmo em experimentação? Esse pensamento também se refere a algumas condições que estão abordadas aí, né, em um corpo organizado de conhecimentos adquiridos por tais estudos e pesquisas. Todos os conhecimentos que nós temos hoje, conhecimentos científicos, eles foram comprovados através de testes científicos. É o que esse pensamento diz. Só que existem concepções de transformação que a ciência até hoje não consegue explicar, como, por exemplo, a vacina da AIDS. Existe uma definição que a ciência ela tenta, na verdade, tenta explicar por que não existe ainda uma vacina da AIDS. É bem simples. Esse conceito diz que o vírus da AIDS ele é um vírus que sofre constantes mutações. E essas mutações, a todo instante, elas trocam de códigos genéticos. Como acontece realmente com o nosso sistema, com o nosso material genético dentro da nossa célula, né? Então, o nosso material genético, o DNA, o ácido desoxirribonucleico, ele é formado de bases nitrogenadas. Essas bases, quando elas se juntam, elas formam códigos genéticos que irão, transmitir essas informações para os nossos genes, que são os nossos pares cromossomiais, os nossos cromossomos. São os cromossomos que dão as características genéticas do nosso organismo e também as características fenótipas. Ou seja, o que dá a sua aparência, o que dá a sua altura, a sua cor de pele, a cor de cabelo, o seu aspecto, tá? Tudo quem faz é o código genético. Em relação a isso, existem pesquisas e estudos a fundo que mostram que o vírus da AIDS ele é autorreplicável. Ele tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. E essa enzima, ela faz com que o DNA, o RNA, o ácido ribonucleico presente no vírus da AIDS, transforme esse RNA em DNA. Por isso que muitas vezes não, geralmente, e assim acontece, o vírus da AIDS, ele sofre constantes mutações e não é possível conseguir uma vacina. Mesmo que hoje surgisse uma vacina, amanhã ela não seria mais eficaz, porque o vírus não seria mais o mesmo. Tá vendo? São definições que a ciência tenta explicar alguns acontecimentos que para nós seria impossível decifrar. Mas é interessante saber que todo conhecimento prévio ele é importante para a vida do estudante.
E é esse o motivo da transformação científica na vida de qualquer ser vivo que se preze estudar ciência. Então, no outro ponto, vale ressaltar o seguinte, que a ciência é o conhecimento ou sistema de conhecimento que abarca fatos, os quais os gerais abrangem possíveis, bem como as aplicações de leis científicas, ambas especificamente obtidas e testadas através do método científico. Ou seja, para esse pensamento, para esse ponto, a ciência diz que, para você dizer que uma caneta é uma caneta, existem pesquisas, existem fundamentos, existem experimentos para comprovar que uma caneta é realmente uma caneta. Eu não posso chegar dizendo que algo aconteceu sem ter a certeza. Por isso que existem teorias científicas, existem conhecimentos de fatos, né, que são experimentados, que são comprovados, que corroboram. Isso é relacionado ao que nós chamamos de método científico. Nós vamos explicar no decorrer da aula o que é um método científico. Para isso, vamos aqui iniciar o nosso estudo sobre o empirismo. Como eu expliquei na semana passada, né, nas últimas aulas, o empirismo é todo conhecimento adquirido de geração a geração. É o que seu avô, sua avó, sua tia, o seu tio, né, te ensinou aí em relação a alguns aspectos, alguns fenômenos naturais que acontecem no cotidiano de cada indivíduo. Mas o empirismo, na definição, na teoria, diz o seguinte: de acordo com o empirismo, as teorias científicas objetivas, empiricamente testáveis, né, nesse caso são e preditas, nesse caso, elas predizem resultados empíricos que podem ser verificados e possivelmente contraditos. O que eu quero dizer com isso? Que todo conhecimento empírico ele pode se contradizer com base na teoria científica. Se houver uma teoria científica que tente comprovar um conhecimento empírico, significa que tanto a teoria científica quanto o conhecimento empírico pode se contradizer. Uma coisa geralmente não bate com a outra, né? Como eu vou poder explicar que, por exemplo, manga e leite faz mal se eu nunca testei, se eu nunca fiz esse experimento? Ou como a ciência vai explicar que faz mal se a ciência não consegue identificar um fato ou uma investigação real do que nós estamos falando? Tá? Então, assim, o empirismo ele é muito importante, foi muito importante para as transformações da ciência no nosso meio. Se existe vacina, se existem métodos de profilaxia para tratar diversas doenças, se existem áreas afins da ciência para estudar diversos fenômenos ou diversos aspectos naturais, né, é graças ao empirismo. Se não fosse o empirismo, nós não teríamos a curiosidade de decifrar ou de conhecer alguns fatos interessantes que o mundo, que o universo mostra para cada um de nós. Então, o empirismo ele está relacionado também ao positivismo. E o que o positivismo diz em relação ao empirismo? O positivismo é uma forma de empirismo que defende a utilização da ciência, tal como é definida pelo empirismo, a fim de governar as relações humanas. Em consequência, a sua afiliação próxima, né, a afiliação ao empirismo, o positivismo constituem termos positivistas. Tá? Nesse caso, o positivismo e o empirismo são geralmente usados intercambialmente. Ambos têm sido objetos de críticas. É aquela coisa, se eu tenho um conhecimento empírico, basicamente eu tenho certeza que tal fenômeno acontece. Geralmente o teu aluno ele vai chegar dentro da sala de aula e vai dizer: tia, eu vi uma coisa em casa que eu tenho certeza que é real, que aconteceu. E muitas vezes, se a gente não tem esse conhecimento, se a gente não sabe do conhecimento de tal fenômeno, a gente não vai conseguir defender a nossa hipótese ou defender a nossa teoria. Então o aluno vai querer saber: tio, o que a ciência diz? O que a ciência fala em relação ao que eu vi? Então como é que você vai conseguir responder para o seu aluno? Para isso, a ciência ela nos trouxe meios de comunicação que nos fizeram entender as possíveis causas
de determinados fenômenos que para muitas pessoas seria impossível. E hoje foi comprovado, foi testado, foi experimentado e foi concluído. A teoria hoje ela foi aceita. Então, para você ter o empirismo, você tem que ter o positivismo. E estão os dois, ambos aí estão associados, mas porém recebem críticas. Porque nem sempre a pessoa vai acreditar no conhecimento empírico. Porque nem sempre a pessoa vai acreditar no que você diz se você não tem base científica. Porque hoje a ciência ela trabalha com base científica. Ela trabalha na concepção, em algo concreto. Ou seja, baseado em experimentação. Baseado em experimentos. Beleza? Então, continuando. Existem aqui também chamados de realismo científico. O realismo científico, pessoal, nada mais é do que um contraste, tá? Em contraste, nesse caso, o realismo científico define a ciência em termos, da ontologia, no que se refere à ciência que se esforça em identificar os fenômenos do meio, e os elementos físicos envolvidos nesses fenômenos e suas relações de casualidade, e por um fim, nos mecanismos através dos quais a casualidade se estabelece. Ou seja, para que um conhecimento empírico ele seja um fato real, eu preciso também de um realismo científico. Eu preciso provar que algo aconteceu antes de sair espalhando por aí que existe um fenômeno que muitas vezes não é real. Tá? Então, para o cientista, para os estudiosos, para o seu aluno, você vai ter que dizer que para acontecer um fenômeno, você precisa ter algo concreto, você precisa ter certeza do que aquilo acontece. É como se você fosse levantar um falso testemunho para alguém, como se você fosse contar uma história para um amigo e dizer, olha, fulano saiu dizendo uma história aí, e ele disse isso de você. Só que no seu interior você não tem certeza do que ele falou, e você não tem certeza que tal coisa aconteceu. Então, como é que você vai sair espalhando algo se você não tem certeza do que aconteceu? Isso poderia gerar uma série de complicações, tendo como exemplo aí um processo judicial que você teria que responder, porque é assim que funciona, tá? Para a ciência, você não pode chegar dizendo que uma teoria é válida sem que haja a experimentação ou sem que haja o realismo científico. Então, segundo Quine, ele demonstrou que a impossibilidade de existir uma linguagem de observação independente, de teorias, ou seja, compreende-se que o desconhecido, em base no conhecido, as observações são sempre carregadas à teoria. Ou seja, o desconhecido sempre vai ser com base no conhecido. Se você viu um fenômeno, ou se você acha que alguma coisa acontece porque você tem conhecimento empírico, ou seja, o que você conhece sempre está baseado no conhecido, sempre está baseado no objeto, sempre está baseado aí em um exemplo, uma experimentação que você teve durante a sua vida cotidiana. Ok? Esse é um pensamento que Quine teve para comprovar a questão do empirismo. E aí o irracionalismo. Existe um pensador também que abordou o irracionalismo como uma causa do empirismo. Assim como existem pessoas que acreditam no empirismo, existem pessoas que não acreditam em fenômenos irreais. Nesse caso, ele encarou isso como um irracionalismo. Tá? O irracionalismo, para Nietzsche, ele é o expoente da filosofia que se convencionou a chamar irracionalista. Não existe diferença da ação para o sujeito. Sujeito e ação são a mesma coisa, uma vez que os constituintes por vontades, são constituídos por vontades. O que ele quis dizer com isso? Que para acontecer uma ação, eu precisaria ter a vontade de descobrir ou a curiosidade de identificar um determinado fenômeno. Então, para isso, ele diz que o empirismo só existe devido à curiosidade dos irracionais, devido à curiosidade das pessoas que não conseguiam decifrar determinados fatos. Esse pensamento continua dizendo que, mesmo que os sujeitos existissem,
não seria possível acessá-los, a não ser através da vontade de uma ação. Ou mesmo que o fenômeno existisse, nós não poderíamos ter acesso a ele, se nós não tivéssemos a ação de identificar um fenômeno natural, tá? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se você não for atrás, você não descobre. Então, os cientistas, se tudo que eles têm hoje, né, em relação a uma diversa área de pesquisa, é baseado na ação do sujeito. Então, os dois são igualitários, os dois, né, estão presentes na mesma causa. Então, continuando o nosso tópico, existe um outro pensador também que defendia essa questão do empirismo, tá? Søren Kierkegaard, ele diz que o mundo seria o que perante a fé do sujeito, nesse caso, o mundo seria o que é perante a fé do sujeito. Logo, se a ciência parecesse ou se apresentasse como algo prejudicial ou desconfortável, o sujeito teria simplesmente o direito de negá-la, junto aos seus métodos em prol da sua tradição. Ou seja, pessoal, se a ciência fosse algo prejudicial, ninguém se importaria de estudar, ninguém se importaria com a ciência, né? Você simplesmente se negava a estudá-la, se negava a entendê-la, se negava a conhecer os fenômenos naturais. Infelizmente, tudo o que nos rodeia hoje é baseado em um fenômeno natural, e a ciência tenta explicar todos esses fenômenos de uma forma bem centrada, de uma forma bem equivalente, tá? Então, finalizando aqui esse pensamento sobre empirismo, Søren Kierkegaard também dizia que a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás, mas só pode ser vivida olhando-se para frente. Ele disse isso e eu achei muito válido essa posição, esse conceito dele, porque é justamente isso. A gente olha para um fenômeno natural e a gente tenta decifrar como aquilo aconteceu, mas a gente só consegue viver de maneira eficiente se a gente olhar diretamente para frente, tá? Para um conhecimento cotidiano nosso, o aluno só vai conseguir aprender se ele olhar para frente, se ele conseguir entender que é importante e necessário que ele estude para ser um cidadão de bem. E esse também é o nosso papel, é o papel do professor, incentivar o aluno a estudar. Infelizmente, nós sabemos que existem alunos que vão estar na sua sala de aula que não vão querer nada com a vida. E isso, meus amigos, é de uma certa forma frustrante, porque você se prepara para dar aula, você se prepara com a sua metodologia, com a sua didática, leva material, leva isso, leva aquilo, e muitas vezes existem alunos que não dão importância para o que você faz. Mas isso não se preocupe, você não deve carregar essa culpa para você, porque parte da educação ela vem de casa, e os pais têm que fazer parte dessa educação. E nós sabemos que hoje a nossa sociedade está cada vez mais difícil lidar com os nossos estudantes, tá? Devido a esse meio tecnológico, as influências que os alunos têm aí afora, sem que haja acompanhamento dos pais em relação à vida estudantil do filho, ok? Então, continuando, nós temos aí o método científico. Então, eu vou explicar para vocês como é que funciona o método científico na prática e na teoria. Ou seja, o que diz o método científico? Os cientistas usam o termo modelo para referir-se a uma ou um conjunto de construções abstratas ou mesmo materiais constituídas sobre hipóteses cientificamente corroboradas que permitiam estabelecer uma representação de um dado objeto ou fenômeno. Eu quero que vocês atentem para duas palavras interessantíssimas: hipóteses e modelo. O modelo, ele é um guia para que o indivíduo consiga, seguir com uma determinada teoria. Vamos levar para a sala de aula. Você é um modelo para o seu aluno. O que você ensina, o seu aluno basicamente aprende, ou pelo menos é assim que deveria funcionar.
Mas para que o seu aluno aprenda, ele precisa levantar hipóteses, ele precisa ter a curiosidade, ele precisa ter a iniciativa de se sobrepor às questões que você está colocando dentro de sala de aula. Como assim? Quando o texto fala de hipóteses científicas que podem ser corroboradas, são hipóteses que podem possivelmente ser comprovadas, que têm uma grande chance de serem comprovadas. É como se você estivesse falando de energia. Aí você vai falar para o aluno que você adquire energia para o seu corpo quando você se alimenta, né? Então, a energia do nosso corpo, ela vem da nossa alimentação. Aí seu aluno vai levantar-se ou levantar a mão para você e vai dizer: professor, mas eu não entendi como é que funciona, como é que o nosso corpo absorve a energia dos alimentos, tá? Se a gente não consegue ver essa energia dentro do alimento, porque geralmente o aluno das séries iniciais, ele vai associar a energia dos alimentos com energia elétrica, e muitas vezes não é assim que funciona, porque a energia dos alimentos é totalmente diferente, ela é enzimática, tá? E não elétrica. Então, assim, o método científico, ele é justamente o levantamento de hipóteses. Essas hipóteses que deverão apresentar teorias e deverão ser comprovadas através de experimentação, que podem ser corroboradas ou não, ou seja, que podem ser comprovadas ou não. Então, o método científico, ele é relacionado à questão das hipóteses. O que é uma hipótese, pessoal? Hipótese é todo questionamento que você levanta sobre um determinado dado ou um fenômeno. Tipo, se alguém falou mal de você, você vai querer saber quem foi que falou, né? Então você vai na sua mente, vai lá, mas eu acho que foi naquele dia que eu estava com fulano e fulano e fulano, eu acho que deve ter falado mal de mim, né? Por um determinado fato, alguma coisa que aconteceu. Ou seja, você está levantando hipóteses de uma coisa que poderia ter acontecido ou que realmente aconteceu. Nesse tópico do slide de vocês, que vocês estão vendo aí, diz que as hipóteses, elas nascem com uma simples conjectura. Geralmente ela é carente ainda de testes experimentais, né? E similares, ou seja, de testes ou de experimentos. Então, elas podem sim ser pertinentes ao método científico. Hipóteses podem ser apenas conjecturas. Você pode achar que algo aconteceu, onde muitas vezes não aconteceu. Você pode achar que alguma coisa tem a ver com a outra, onde muitas vezes não tem, tá? Hipóteses são hipóteses. E hipóteses sem teorias e sem experimentação, de nada é válida. Para a ciência, hipótese é apenas uma única hipótese, ok? Essas hipóteses, elas são relacionadas a um postulado. E o que é um postulado, pessoal? Postulado, ele é uma hipótese que, em vista de consideráveis corroborações, em vista de consideráveis comprovações, né, e ausência de contradições que não podem, né, bater aí, que não podem chocar uma coisa com a outra, pode ser mantido ao ceticismo científico. Passou a ser o que? Aceita como verdade, nesse caso, se o postulado ele for considerável e ele for corroborado, tá? Então, nesse caso, ele já pode ser considerado aí como verdade. Em grande escala, geralmente o sentido utilizado como base para a dedução e a corroboração lógica de outras verdades científicas. Ou seja, o postulado é quando a sua hipótese deixa de ser uma hipótese para ser algo concreto, porque você já tem base teórica e base científica para determinado fato ou um fenômeno. Você vai entender melhor nessa imagem aqui, onde fala do método científico. Então vamos lá. Para que ocorra a descoberta de um fenômeno ou a descoberta de um acontecimento histórico, é necessário que haja perguntas. Então, eu vou trazer aqui para o nosso cotidiano uma situação que geralmente já aconteceu com todo mundo aí. Certo? Então, imagine que você tem um grupo de amigos e que você tem uma amiga ou amigo que você confia muito, que você gosta de contar suas coisas, que você gosta de partilhar algumas coisas com ele. Certo? Mas de repente você conta algo
que é muito confidencial seu, você conta algo que é muito íntimo, né, da sua vida para essa pessoa que você confia, e de repente esse segredo ele se expande, ele se espalha. E aí você começa a se perguntar, mas por que isso aconteceu? Quem foi que falou? Então você vai começar a levantar o quê? Hipóteses. Você vai começar a fazer o levantamento de hipóteses. Ou seja, você vai começar a se fazer perguntas. Perguntas para tentar responder como isso acontece. A pergunta, ela vai te levar à resolução, a tentar resolver o problema. Que você vai querer saber quem foi que falou. Você vai atrás, você vai de qualquer forma tentar decifrar. Você pode ir com print, você pode ir com foto, você pode ir com diversas provas para você tentar decifrar algo. Mas para que você chegue nisso, você precisa gerar hipóteses, gerar perguntas, tá? Depois das perguntas vem o que, pessoal? Vem as revisões bibliográficas. Nesse caso, você vai revisar o caso. Então, você vai lá atrás do seu pensamento e você vai... Eu estava no dia 15 de abril em tal lugar e estava eu, fulano, ciclano, beltrano, algumas pessoas. Então, as únicas pessoas que eu converso são essa e essa. Então, só pode ser elas duas. Ou seja, você vai ter que fazer uma revisão dos acontecimentos anteriores para você conseguir, né, comprovar aquilo. Depois que você comprovar aquilo, aquelas hipóteses elas vão começar a ser corroboradas. Porque você vai começar a investigar, você vai desmiuçar a coisa, tá? Você vai começar a desmiuçar isso. Então o que acontece? Depois que você corroborar essa situação, que você comprovar, tá? Depois que esses fatos passarem a ser incontestáveis, aí você vai jogar no limpo e vai chegar para a pessoa e vai dizer: foi você que disse, porque eu tenho as provas, eu tenho tudo aquilo que pode comprovar que você espalhou no segredo que eu confiei a você. Aí vai caber à pessoa se a hipótese vai ser aceita ou não. O que eu quis dizer com isso? Que para a ciência, para você comprovar uma hipótese, você tem que fazer a revisão bibliográfica, você tem que tornar a sua hipótese corroborada, você deve experimentar, você deve gerar provas, você deve, fazer experimentos para comprovar que algo realmente aconteceu, para depois você apresentar, tá, para as pessoas e dizer que algo pode ser aceito ou não pode ser aceito. Se o que você pesquisou não for comprovado, infelizmente a sua hipótese não será aceita. E no meio científico era basicamente isso. Existiam cientistas, por exemplo, que tentavam defender a abiogênese, só que eles não tinham provas concretas. As suas teorias, infelizmente, não eram corroboradas, elas eram contraditas. E, infelizmente, as pessoas não acreditavam no que os cientistas diziam a respeito da abiogênese. Então, as hipóteses elas não eram aceitas. Para o método científico dentro de sala de aula, o aluno ele deve ser levado à pergunta, ele deve ter curiosidade de fazer uma revisão bibliográfica, ou seja, de pesquisar, de entender por que isso acontece e deve provar através da resolução de atividades ou da experimentação aquilo que você disse, tá? Então, dentro de sala de aula, você vai usar o seu método científico e ele pode ser flexível de acordo com a clientela na qual você tem dentro de sala de aula. Então, continuando, tá? Nós vamos agora para nossas diretrizes curriculares das ciências, onde nós iremos observar as concepções, tá, atuais presentes aí no ensino de ciências no Brasil. Pessoal, então eu gostaria que vocês atentassem para o seguinte: o objetivo de ensino, o objetivo de estudo da ciência é justamente o conhecimento científico. E o teu aluno dentro de sala de aula, ele vai estudar isso, não tem outro caminho. Ele vai ter que ter um conhecimento científico. O pré-conhecimento científico, que é o empirismo vindo de casa, e o conhecimento científico no qual você vai aplicar dentro de sala de aula. E esse conhecimento científico, ele é o resultado da investigação das regularidades, percebidas na natureza. Os aspectos naturais, os aspectos físicos, os aspectos biológicos, os aspectos químicos serão compreendidos dentro de sala de aula. E o que a LDB
e alguns pontos interessantes, né, dizem a respeito dessas concepções. Então, o ensino de ciência no Brasil, ele foi, na verdade, né, bem difundido devido a esses acontecimentos que precisavam ser expostos para o mundo, para as pessoas entenderem, né, como fenômenos naturais poderiam acontecer. Então, em 1931, a disciplina ela consolidou-se no currículo das escolas. Tinha como objetivo transmitir o conhecimento científico de diferentes ciências naturais, né, com metodologias centradas nas aulas expositivas e memorização, privilegiando-se a quantidade de informações científicas. Então, na época, era tudo muito superficial. As coisas eram, os aspectos naturais, os acontecimentos naturais, eles eram colocados ali de forma muito superficial. E o aluno só tinha conhecimento da base, não do aprofundado. Hoje, é claro que nós temos aí com o auxílio da internet, qualquer pessoa pode decifrar um fenômeno, estudar para saber como ele acontece de forma muito rápida e de forma muito eficaz. Em 1940, criou-se o Instituto Brasileiro de Educação, Ciência e Cultura, que permitiu o desenvolvimento de pesquisa e treinamento de professores, né? E a implantação de projetos que influenciariam na divulgação científica na escola. Ou seja, dado a discussão de um determinado fato científico, os professores eles deveriam ter a capacidade de explicar isso para os seus alunos, porque indagações poderiam, né, ser feitas. Como, por exemplo, a atual situação do Brasil, que é a questão da pandemia. Quando nós voltarmos para a sala de aula, né, os alunos terão muitas dúvidas em relação ao vírus, em relação à forma de contágio, em relação a esses aspectos, tanto históricos quanto econômicos, biológicos, físicos, químicos, e os professores terão que se atualizar para poder explicar para os alunos como isso realmente aconteceu. Daqui a uns 30, 20, 50, 40 anos, eu sei, tá? Isso vai virar história e vai virar assunto dentro dos livros aí, como aconteceu com diversos fenômenos, com diversos acontecimentos reais, né, dentro do âmbito escolar. Lá em 1950 a 1960, a educação científica ela estava centrada em aulas que reproduziam modelos científicos por meio da experimentação, seguindo de modelos americanos e ingleses, que eram os futuros cientistas. Então, baseado nas concepções teóricas, a experimentação passou a fazer parte do âmbito escolar. E hoje existem diversos experimentos que você pode, né, fazer com o seu aluno para ele entender determinado assunto. Vou dar aqui um exemplo. Para você ensinar o crescimento de uma planta, a fotossíntese, né? Existem experimentos básicos como a utilização do grão de feijão, no algodão, com um copo de água. Você vai fazer com que o aluno busque a investigação e a observação de um fenômeno, né, através da experimentação. Então, a partir desses anos aí, entre 1950 e 1960, a experimentação passou a fazer parte do âmbito escolar e da investigação científica para a compreensão da ciência para os estudantes e também para a docência, tá? Então, lá em 1980, o método científico ele cedeu espaço às aproximações entre a ciência e a sociedade, valorizando o conteúdo mais próximo do cotidiano, identificando problemas e propondo soluções, tá? Então, a ciência passou a não mais ser composta apenas de cientistas, apenas das pessoas intelectuais, mas sim das áreas afins que poderiam contribuir para o processo, né, de investigação científica de alguns indivíduos. Lá em 1990, a LDB ela começou a inserir esse postulado, ela começou a inserir a ciência dentro dos seus parâmetros curriculares nacionais. Então, os conteúdos escolares foram divididos em 3 eixos. O primeiro deles foi a noção de astronomia e transformação, o 2 em transformação de matéria e energia, e o 3 em saúde. Mais tarde, lá em 1996, a LDB e os parâmetros curriculares nacionais, os PCNs, né,
começou a reorganizar os conteúdos estruturantes escolares, né, das áreas da ciência, no âmbito, tendo como princípio aí o início Terra e Universo. No tópico 2 nós teríamos a vida e ambiente, no 3 o ser humano e saúde, e no 4 a tecnologia e sociedade. Só em 2003, novas diretrizes curriculares elas foram propostas pela CN do Paraná. Então, você pode observar que tudo é catalogado de forma direitinha. Então, os conteúdos que serão abordados dentro da ciência, eles, né, fazem parte aí do âmbito natural da coisa. Então, não é algo aleatório. Não vou pegar um conteúdo e vou jogar lá porque eu quero que os alunos aprendam isso. Não é isso. Tem tudo uma diretriz, tem tudo uma organização básica para se ensinar de acordo com a idade, de acordo com o nível de conhecimento de cada turma e de cada estudante. Ok? Então, se faz necessário o ensino de ciências ampliar o conhecimento metodológico para abordar os conteúdos escolares, de modo que os estudantes superem obstáculos conceituais originados na sua vivência cotidiana, tá? Obstáculos esses que são superados, né, quando o aluno vem para a escola. Eles vêm com muitas dúvidas em relação a alguns fenômenos naturais. E em ciências você vai poder esclarecer tudo isso, sendo que você terá a base para dar essa aula, logicamente, tá? Então, para Vygotsky, o pensamento de 1991, diz que o conceito é um ato real e complexo de pensamentos que não podem ser ensinados por meio de um tratamento, só podem ser realizados quando o próprio desenvolvimento natural da criança já estiver atingindo o nível necessário. O que ele quer dizer com isso? Vygotsky quer dizer que você não pode inserir um conteúdo na criança se ele já não estiver no nível de conhecimento apto, tá? É como se o aluno fosse passar do 5º ano para o 6º ano sem conseguir ler. Porque até o 5º ano, o aluno só terá um único professor durante a tarde inteira ou durante a manhã inteira. A partir do 6º ano, ele terá vários professores e a divisão será por horários. Então, como é que os professores terão tempo para identificar essas questões, tá? Sendo que o aluno ele não conseguiu aprender quase nada nas séries iniciais do ensino fundamental 1. Ok? Então, assim, é necessário que cada conteúdo seja colocado por turma de acordo com o nível de conhecimento de cada estudante. Eu não posso pular etapas. Eu não posso querer ensinar um assunto, abordar um assunto dentro de sala de aula, sendo que os alunos não tiveram base científica anteriormente. É isso que Vygotsky ele aponta, tá? Então, assim, o conhecimento da vida cotidiana dos estudantes devem ser valorizados para que os primeiros obstáculos conceituais sejam superados, uma vez que são úteis para o desenvolvimento de novas concepções, torná-los como ponto de partida, tá? E valorizá-los terá como consequência a formação dos conceitos científicos. Então, o aluno poderá identificar as condições científicas que serão propostas dentro de sala de aula, se ele tiver base científica para isso. Para isso, o empirismo, o racionalismo científico, tá? Tudo isso é válido dentro das concepções, tanto de transformação da ciência, quanto concepções atuais, tá? E os conteúdos que serão abordados dentro de sala de aula, a gente vai falar já em relação a isso. Então, pessoal, existem alguns critérios para que o professor consiga ensinar ciência dentro de sala de aula, para que ele consiga fazer com que o aluno aprenda aquilo que ele vai dizer, e não apenas só jogar o conteúdo lá de bolo e o aluno, tentar decifrar o que você disse. Então, tá aí a resposta para o que nós estamos falando agora. Apontamentos para o ensino-aprendizagem são bem-sucedidos. Nesse caso, é necessário fazer com que o professor de ciências tenha que conhecer a história da ciência, é o que nós estamos fazendo desde nossas primeiras aulas, né? Conhecer o método científico empregado na produção do conhecimento, conhecer as relações conceituais
interdisciplinares e contextuais associadas à produção de conhecimento. Deve também conhecer o desenvolvimento científico recente, nesse caso, atualizar-se nos conhecimentos científicos, não só ficar estagnado, parado no tempo, e saber selecionar os conteúdos científicos escolares adequados ao ensino, e não jogar aquilo que você quer jogar para o aluno. Tudo tem que ter uma base metodológica, didática, dinâmica, científica. Você não pode chegar de qualquer forma dentro da sala de aula, ok? Então, continuando, a aprendizagem ela é significativa no ensino de ciências quando o ensino de ciências implicar no entendimento de que o estudante ele aprende conteúdos científicos escolares quando lhes forem atribuídos significados. Ou seja, o estudante só vai compreender que é essencial estudar ciência se ele conseguir entender o significado de tudo que você vai ensinar para ele. Porque é complicado eu chegar falando um monte de nome complicado, um monte de nome científico em relação ao conteúdo abordado dentro de sala de aula, e o aluno ficar se perguntando: professor, mas o que é isso? O que é aquilo? Eu não conheço isso, não conheço aquilo. A gente não viu isso nos anos anteriores, a gente não conseguiu, a gente não sabe o que é isso. É lógico que o aluno ele vem cru de casa, ele vem lá de uma forma que ele precisa aprender, ninguém nasce sabendo. Mas o ensino-aprendizagem é válido quando a criança descobrir que o conhecimento ele é feito por ele e não pelo professor. O professor só é apenas um mediador entre o conhecimento e o estudante, tá? Então, assim, a construção de significados é o elemento central do processo de ensino-aprendizagem. Então, o aluno tem que ter a consciência, a centralidade de que é necessário aprender para que ele possa compreender os outros assuntos, compreender as outras áreas de conhecimento que ele será proposto a estudar, certo? Pensando nessas concepções, a construção de significados pode, pelo estudante, ela é o resultado de uma rede de interações compostas, que são feitas pelo estudante, os conteúdos escolares que serão ministrados dentro de sala de aula, o professor como mediador do processo de ensino-aprendizagem. E isso sendo fundamental considerar que se o aluno não tiver esses aspectos, ficará impossível dele conseguir aprender ciências se ele não tiver essas bases aí, se o professor não tiver a base da organização do conteúdo, tá? Das estratégias metodológicas adequadas, você não pode chegar com qualquer coisa dentro da sala de aula, tá? E do material didático significativo. Isso, quem vai fazer a seleção será o professor. Lá na semana pedagógica você vai escolher qual livro será melhor para estudar com o aluno, de melhor compreensão, as técnicas metodológicas que você vai utilizar para que o seu aluno consiga compreender o que você está falando, certo? Então, esse conhecimento ele deve também ser prévio e relevante do estudante. Então, o estudante também deve vir com conhecimento prévio de casa para que ele possa compreender o que você vai falar dentro de sala de aula, ok? Vai dar tudo certo, vocês vão conseguir fazer aquilo que a didática, a metodologia, o método científico ele propõe a cada um dos indivíduos, ok? Então, pensando nisso, quais são os conteúdos estruturantes que nós poderemos abordar na ciência dentro de sala de aula, tá? São eles. Nós vamos abordar a astronomia, a matéria, os sistemas biológicos, energia e a biodiversidade. Existem eixos dentro de cada tema, são subtópicos, são subassuntos. Então, esses subassuntos, eles são tratados da seguinte forma: são os conteúdos básicos. Dentro da astronomia, nós vamos trabalhar o universo e o sistema solar, certo? Que é o que é empregado pela LDB. Aqui também nós temos aí os movimentos celestes e terrestres, que também é um assunto que está dentro de astronomia, tá? E os astros, ok, pessoal? Origem e evolução do universo.
e a gravitação universal, certo? Então, são esses conteúdos básicos da astronomia. Vamos para o próximo. Então, nós temos aqui como base, né, a matéria. Dentro da matéria, nós vamos estudar a construção da matéria e a propriedade da matéria. Nós temos também os sistemas biológicos, né, onde nós iremos estudar aí os níveis de organização celular, de organização célula. Nós temos aí também a morfologia e a fisiologia dos seres vivos, que é um assunto que os alunos gostam muito nas séries iniciais, que é a parte da zoologia, tá? E os mecanismos de herança genética. Nós teremos também, pessoal, em relação à energia, vocês poderá ser abordado dentro de sala de aula as formas de energia, conversão de energia, transmissão de energia, tá? Que são assuntos interessantes também. Dentro de biodiversidade, que é um assunto que vocês terão um grande leque de possibilidades para trabalhar esses assuntos, tá? É um assunto que é muito bom para trabalhar dentro da sala de aula, principalmente com séries iniciais, tá? Devido às questões ecológicas. Biodiversidade, vamos trabalhar a organização dos seres vivos, a sistemática, os ecossistemas, tá? As interações ecológicas, que serão também abordadas dentro de sala de aula, ok? São aspectos interessantes no qual o aluno ele terá a possibilidade de compreender se o professor tiver a habilidade de trabalhar isso com ele, certo? E a origem da vida, ok? Nós temos também aí a evolução dos seres vivos como último tópico. Pessoal, então quase finalizando, nós temos aqui também os padrões de preferência de estudantes, né? Segundo Lawson, lá no ano de 2000. O que são esses padrões? Geralmente você conhece o seu aluno, você já sabe um pouquinho assim sobre o perfil de cada aluno que você vai ter, né? Porque você tem um relatório para isso. Então, esses perfis eles são modificados no decorrer dos anos, dependendo da série que o aluno tiver. Então o aluno ele vai mudando essas concepções de comportamento, né, de assiduidade, de responsabilidade. Mas para isso existem alguns padrões de preferência de estudantes, né, que são dispostos aí em 4, estarei na tela de vocês. Temos aí os padrões de curiosidade, né, os estudantes curiosos, que eles querem aprender a partir dos livros, né, descobertas e atividades práticas. Querem aprender a todo custo. Então são aqueles estudantes que vão, diga-se de passagem, vão dar mais trabalho a você, porque ele vai querer ficar perguntando toda hora, vai querer ficar falando toda hora, certo? Existem também os estudantes que eles são executores, sem preferência por estilo de aprendizagem, eles vão, né, ser aptos para qualquer tipo de área, qualquer tipo de ensinamento. Então, aqueles que são muito intelectuais, e esses são muito bons de se trabalhar, são esses estudantes, são os executores. Temos os estudantes também, os cumpridores de tarefas, um ensino que diz que o ensino, né, didático, convencional, nesse caso são instrutivo, tudo que você vai propor para ele vai fazer, justamente para não ficar sem nota, para não ficar sem que o professor, né, pegue no pé dele ali. Ele vai fazer porque ele não quer que ninguém faça cobrança em relação a isso. E o quarto padrão é o estudante social, que é aquele que tem maior afinidade para atividades em grupo. Tem um exemplo. Existem estudantes que eles sozinho, para resolver um determinado problema, uma atividade, para ele é muito complicado. Mas em grupo, rapidão ele faz e ele interage até melhor do que individualmente. Vocês vão se deparar com inúmeros casos assim dentro de sala de aula. E é interessante que o professor tenha compreensão, entenda que isso é necessário. E que a gente não pode julgar um aluno pelo que ele é, e sim julgar o aluno pela complexidade que ele tem, tá? Ou seja, você não pode avaliar um aluno apenas porque ele não fez atividade ou porque ele entregou um trabalho que foi bem sucedido ou que não foi sucedido. Existem diversas formas de avaliação que nós iremos abordar lá nas próximas aulas, ok? Foi só para exemplificar aqui para vocês.
Contudo, nós iremos finalizar essa aula aqui, também colocando um pensamento que é muito interessante, tá? Para o nosso cotidiano, para a nossa vida profissional, para a nossa vida docente, que é questionável uma ação educacional baseada em um único estilo didático, que só dará conta das necessidades de um tipo, né, particular de aluno ou alunos e não de outros. Não existe um único método didático. Eu não posso apenas dizer que vou trabalhar apenas com isso, sendo que eu tenho alunos com diferentes perfis dentro de sala de aula. Existem conteúdos que deverão ser seguidos à risca. Isso é fato, não podemos mudar isso. Mas a didática, quem faz é a gente, para que o aluno aprenda. Então eu não posso dizer que eu tenho lá a minha cópia, que tem 6 anos, tem um caderninho lá que tem 6 anos, que é o mesmo conteúdo, e eu faço a mesma coisa. Copio no quadro, faço com que os alunos copiem, explico a aula e vou embora. Não é assim. Você tem que criar possibilidades de aprendizagens para o seu aluno. É como eu falei para vocês, hoje está cada vez mais difícil ensinar, está cada vez mais difícil lidar com a clientela educacional. E a gente deve se adequar, deve se atualizar, porque é importante que isso aconteça com quem é um profissional de sucesso, com quem deseja ser um profissional de sucesso, ok? A gente finaliza por aqui. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Qualquer coisa, nós estaremos no chat, estaremos aí no fórum, e vocês têm o meu número aí de WhatsApp, podem estar fazendo perguntas em relação ao conteúdo proposto. Valeu, tchau, tchau. Fique com Deus.